palavra do Senhor diz aqui em Gênesis capítulo 2, verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E no verso de número 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Bom, quais são os fundamentos para se construir uma família à prova do tempo e das adversidades, já a partir do casamento? Família é ideia de Deus. Família é ideia de Deus. É por isso que o diabo odeia a família. É por isso que o diabo não suporta a família. É por isso que o diabo a todo tempo investe contra a família. Porque família nasceu no coração de Deus. Agora, quando Deus criou o homem, o fez com natureza gregária. Quando Deus criou o homem, o fez com natureza gregária. O homem nasceu com fome de companhia e com o desejo de dar companhia. Isso é inerente em nós. Nós não nascemos para a solidão. Aí então, Deus, olhando que o homem estava só e não estava bem só, ele diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí Deus tira da costela de Adão, tira uma costela ou uma parte do lado da costela de Adão. Algumas pessoas dizem que não foi a costela, outras dizem que foi a costela. O certo é que Deus tirou uma parte de Adão para usar como matéria-prima. Aí ele fez Eva e ele mesmo oficiou, celebrou o casamento de Adão e Eva. Agora, quando Deus casa Adão com Eva, ele não deixou que os dois vivessem da maneira como eles achariam melhor. Deus deixou instruções. Deus deixou instruções. Deus deixou fundamentos sobre os quais eles deveriam construir a vida conjugal. Primeiro, então preste atenção, número 1. Por isso deixa, Deus disse, por isso deixa o homem pai e mãe. Depois, ele disse assim, depois de deixar, une-se a sua mulher, certo? Une-se a sua mulher. Terceiro, os dois se tornam uma só carne. Isso tem a ver com sexo. Sexo. E aí, por último, vem o quê? Intimidade. Intimidade. Certo? Por último vem intimidade. Preste atenção. Deus estava dando para Adão e Eva como eles deveriam construir sua relação de casal. Como é que eles deveriam construir sua relação a dois? Bom, deixa o homem, pai e mãe, une-se à sua mulher, tornam-se os dois uma só carne, o aspecto sexual, intimidade. Ou seja, o homem e a mulher, os dois estavam nus e não se envergonhavam. Primeiro passo, deixar pai e mãe para unir-se ao cônjuge. Aqui, embutido nesse deixar, tem muita coisa. Primeiro, emancipação anda junto com maturidade. Não dá para emancipar se ainda não é tempo, não há maturidade para administrar todas as demandas de uma vida a dois. Por isso que eu tenho dito com certa frequência que casamento não é para meninos, casamento é para homens, casamento é para mulheres, casamento é para gente madura o suficiente para administrar as demandas da vida a dois. Muitas pessoas me perguntam sobre questões
que acontecem e que tem a ver com conflitos no casamento, e a minha resposta é: olha, vocês estão com um comportamento infantilizado. Vocês estão se comportando de forma infantil. Eis a razão porque muitos casais não conseguem viver uma vida equilibrada, uma vida sensata, uma vida harmoniosa. Nós hoje vemos bebês de 80 quilos, pô. São crianças com 82 quilos. Não cresceram. Deixa o homem, seu pai e sua mãe. Está falando de emancipação. Está falando de maturidade para deixar a casa dos pais com responsabilidade e assumir o outro com responsabilidade. Esse é um deixar geográfico, um deixar financeiro, um deixar emocional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo passo, tem a ver com une-se a sua mulher. Então, deixa seu pai e sua mãe para unir-se à sua mulher. Então, é um deixar para se apegar. Agora, escute isso, por favor. É impossível se apegar ao cônjuge sem deixar pai e mãe. Vou repetir. É impossível se apegar ao cônjuge sem deixar pai e mãe. Isso tem a ver com o cortar o cordão umbilical de dependência do pai, de dependência da mãe. Não tem como, gente, não tem como. Não tem lógica. Eu tenho dito para algumas mulheres e para alguns homens: enquanto vocês não cortarem o cordão umbilical de dependência dos pais, vocês não vão conseguir viver uma vida plena conjugal. Vou repetir. Enquanto vocês não cortarem o cordão umbilical de dependência emocional, você sabia que tem mulheres dependentes emocionalmente do pai? O pai vem antes do marido, o pai é ouvido antes do marido, o pai é buscado para orientações sobre tudo antes do marido. É um apego anormal ao pai emocionalmente falando. Ou então é o filho. Ou então é o filho que é apegado ao pai. É o filho que não consegue se desprender da mãe. É o filho único que casou-se, mas não cortou o cordão umbilical de dependência emocional da mãe. E é um apego anormal. É um apego anormal, emocionalmente falando, com a mãe. E que perturba a relação conjugal. Como é na sua casa? Na sua casa, vocês dois já entenderam esse aspecto? Cada um já cortou o cordão umbilical de dependência emocional dos pais, por isso tornaram-se uma só carne, tornaram-se um. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, se une à sua mulher. E aqui, gente, é bom que a gente repita isso. Eu tenho dito isso com muita frequência desde que eu comecei trabalhando com casais. Casamento é para toda a vida. Casamento não é para uma semana, não é para um mês, não é para 2 meses, não é para 3 meses. Casamento é para toda a vida. O verbo unir, no hebraico, ele tem um sentido muito mais forte do que no português. Porque esse verbo no hebraico dá a ideia de soldar, fundir, juntar, afeiçoar uma parte na outra, misturar ao ponto de não ter mais como separar. Essa é a ideia do une-se no hebraico. Casamento é uma relação que deve durar até que a morte separe. Preste atenção,
o destino final da nossa viagem conjugal é o céu. Vou repetir, o destino final da nossa viagem conjugal é o céu. E como eu gostaria de gritar isso para todos os casais que estão pensando em separação, que estão pensando em se separar. Casamento não é para um dia, não é para uma semana, não é para um mês, não é para 10 meses, é para a vida. Juntos até que a morte os separe. Bom, primeiro, deixa. Segundo, une-se. Terceiro, os dois se tornam uma só carne. Aqui vem o aspecto sexual da relação. Aqui vem o aspecto sexual do casamento. Não basta casar civilmente. Não basta casar na igreja. O casal precisa casar na cama. É na cama que acontece a consumação carnal da relação. Se o casal casa na igreja, casa no civil, mas não casa no leito, como diz lá em Hebreus capítulo 13, verso 4, não houve casamento. Os dois estão vivendo em casa como dois amigos e dois irmãos em Cristo Jesus. É necessário, preste atenção, é necessário casar sexualmente. Deixa pai e mãe, une-se a sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Carne com carne, está falando de conjunção carnal. E por último, os dois estavam nus e não se envergonhavam. Os dois estavam sem roupa e não se envergonhavam. Aqui fala de intimidade dentro da vida a dois. Intimidade não é apenas praticar o ato sexual. A prática do ato sexual faz parte da intimidade. Porém, intimidade vai muito além disso. Intimidade tem a ver com interior. É conhecer o que se passa no interior do outro. É conhecer o que se passa dentro do outro. É conhecer as necessidades, as carências do outro. Agora escute aqui, por favor. Os dois estavam nus e não se envergonhavam. E essa nudez não é apenas de pele, quando se tira a roupa lá no quarto. Não. Está falando de uma intimidade de coração, de alma. Está falando de uma intimidade das emoções. É conhecer o mapa afetivo do outro. Agora, só é possível haver intimidade se houver respeito, se houver diálogo, se houver comunicação efetiva. Se não houver respeito, se não houver diálogo, se não houver confiança, não há segurança. E em um ambiente onde não há segurança, consequentemente, não há intimidade. Há quantos anos você está casada? Há quantos anos você está casado? Há intimidade entre vocês? Por incrível que pareça, tem casais casados há 5 anos, 10 anos, 20 anos e não há intimidade. Um não conhece o maior sonho do outro nesse momento. Um não conhece os 3 melhores amigos um do outro nesse momento. Um não conhece a maior carência um do outro nesse momento. Um não conhece o que o outro mais gosta de comer nesse momento. Às vezes eu pergunto nos nossos eventos: ei, qual é o maior sonho da sua esposa hoje? Ele não sabe. Quais são os 3 melhores amigos do seu marido hoje? Ela não sabe. Tem marido que não sabe o número que a esposa calça, pô. Tem marido que não sabe o manequim da esposa. Presta atenção. Tem marido que não lembra o dia do aniversário da esposa, dos filhos. Gente, é estar muito desligado e vivendo fora de uma realidade familiar. Primeiro, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Se une à sua mulher. Aí, os dois se tornam uma só carne. Aí os dois estavam nus, ou seja, descoberto para o outro. Quando eu vejo um casal
onde não há transparência, não há esta preocupação de se desnudar para o outro. Consequentemente, este casal não entendeu o que é casamento, não entendeu nada do que está em Gênesis capítulo 2. É por isso que alguns casamentos não são construídos segundo o que Deus planejou. Os casais não vivem segundo o que Deus planejou. Quando nós entendemos Gênesis capítulo 2, consequentemente muda tudo. Bom, eu gostaria que você marcasse. Número 1, é um deixa o homem pai e mãe. É um deixar geográfico, é um deixar emocional, é um deixar financeiro. Número 2, une-se. Essa é uma união emocional, uma união espiritual e também uma união física. Terceiro, o sexo é preponderante, é fundamental, é importante para a saúde do relacionamento conjugal. Um casamento sem sexo, consequentemente, é um casamento morto. E número 4, os dois estavam nus e não se envergonhava. Nos fala de intimidade, se desnudar para o outro em todos os aspectos.